Em relação à transmissão, gente, a febre aftosa é provavelmente mais transmissível que qualquer outra doença animal ou humana conhecida, e o vírus se dissemina rapidamente caso medidas de controle não sejam adotadas de imediato após o diagnóstico. O vírus da febre aftosa é eliminado por todas as secreções e excreções dos animais doentes, geralmente 24 horas antes dos primeiros sinais clínicos, contaminando água, alimentos e fômites. No leite, ele pode ser eliminado até 4 dias antes do início da sintomatologia. No entanto, a forma mais comum de disseminação do vírus é pelo contato entre animais infectados e suscetíveis. Os animais infectados eliminam grande quantidade de vírus durante a expiração. Bovinos e ovinos são particularmente suscetíveis à infecção por aerossóis. Já suínos são menos suscetíveis pela via aerógena e exigem maior quantidade de partículas virais em suspensão para sua infecção. Entretanto, gente, potencialmente, todas as excreções e secreções do animal infectado contêm o vírus, como eu já falei, e a infecção pode ocorrer pelo epitélio danificado ou por via oral também. Embora menos suscetíveis do que os ruminantes pela infecção por aerosóis, como a gente comentou, os suínos produzem até 3.000 vezes mais partículas virais em suspensão por dia, durante o estágio agudo da doença. Em condições ambientais apropriadas, o vírus pode se disseminar por longas distâncias, particularmente se a infecção ocorrer em grandes propriedades de suínos. Estima-se, gente, que o vírus possa atingir até 10 quilômetros de dispersão da área de foco inicial, em condições de baixa temperatura, alta umidade e ventos moderados. Essa distância, inclusive, é adotada na erradicação de focos, embora em determinadas circunstâncias o perímetro possa ser ampliado. Quando o animal infectado é sacrificado ou abatido, toda a carne e órgãos contêm o vírus. Se a carcaça for congelada antes do rigor mortis, o vírus se manterá infectante para as espécies suscetíveis, principalmente, gente, para suínos que são alimentados com restos de alimentos, o que mais a gente vê por aí, Existem numerosos exemplos de surtos de febre aftosa iniciados justamente após a ingestão de produtos infectados com o vírus. O vírus da febre aftosa é bastante suscetível à inativação fora dos hospedeiros. Quando a carcaça é maturada após o abate, 2 graus Celsius por 24 horas, o ácido láctico inativa o vírus na carne por reduzir o pH. Entretanto, gente, nenhuma inativação ocorre nos tecidos glandulares ou na medula óssea. Por isso, como medida de segurança, recomenda-se o comércio de carne livre de ossos, desde que submetida ao processo de maturação. O leite de animais infectados também contém grande quantidade de vírus viáveis, potencialmente infectantes, para bezerros ou leitões, se o leite for inadequadamente tratado pelo calor. O sêmen ou os ovócitos de bovinos também podem veicular o vírus. Também é possível, minha gente, que o vírus da febre aftosa se mantenha viável dias ou semanas no ambiente, desde que esteja protegido da dissecação e em pH próximo ao neutro. Rios e riachos podem servir como fonte de disseminação viral pela contaminação por dessedentação de animais infectados. Indivíduos que manipulam animais infectados também podem se contaminar pelas mãos, pelas vestimentas, pelos calçados ou pelas vias respiratórias superiores com o vírus da febre aftosa e assim carreá-lo mecanicamente para animais suscetíveis por contato direto. Instrumentos cirúrgicos veterinários ou equipamentos de inseminação artificial, por exemplo, podem se tornar contaminados e também transmitir a infecção caso sejam inapropriadamente desinfectados ou esterilizados. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado com isso. Veículos também podem carregar material contaminado entre propriedades, embora seja preciso que o material entre em contato direto com o animal suscetível. Bovinos, ovinos, caprinos e principalmente bubalinos, além de outras espécies de ruminantes que se recuperaram da doença, bem como animais vacinados que entram em contato com o vírus, podem permanecer infectados por períodos variáveis e são caracterizados como portadores do vírus. Pode-se isolar, gente, o vírus do palato mole das células da faringe, de bovinos e dos outros animais também, de meses a anos.
Esses animais portadores apresentam altos títulos de anticorpos neutralizantes e, mesmo assim, permanecem com o vírus ativo, que pode ser detectado no muco esofágico faríngico. O mecanismo pelo qual o vírus é protegido do sistema imune ainda não é conhecido, assim como o risco que esses animais portadores representam para o início da doença em animais suscetíveis. O vírus da febre aftosa se replica na porta de entrada na mucosa e no tecido linfóide do trato respiratório superior, ou na derme e epiderme em lesões cutâneas ou mucosas. O vírus atinge a circulação sanguínea, livre ou associada às células mononucleares, e em seguida é distribuído para os tecidos glandulares e para os locais de predileção no estrato espinhoso, onde ocorre a replicação secundária, como palato duro, língua, gengiva, espaço interdigital e tetos. As células do estrato espinhoso sofrem degeneração e, uma vez que as células se rompem e ocorre o acúmulo de fluidos, as vesículas se desenvolvem para formar aftas e também bolhas, que caracterizam então a febre aftosa. Essas lesões são observadas principalmente em animais não vacinados e em suínos. As lesões se rompem e é comum a contaminação bacteriana secundária. E em animais jovens, pessoal, o vírus invade as células do miocárdio e áreas escurecidas macroscópicas podem ser observadas, particularmente na parede do ventrículo esquerdo, comumente chamado de coração tigrado da febre aftosa. Nesses animais pode ocorrer miocardite linfohistiocytica, levando ao óbito. Células do músculo esquelético também podem sofrer degeneração hialina. Em animais adultos, quando não ocorre complicação secundária, a recuperação é, em geral, rápida, mas o vírus persiste por tempo variável, dependendo da espécie. Então, nessas imagens, vocês podem ver as lesões da febre aftosa na cavidade oral, gengiva, língua, e também em órgãos internos, como o rúmen. E esse é o coração tigrado da febre aftosa que eu acabei de mencionar.